Olá, meus amigos. Nesse momento doloroso, dessa experiência dolorosa que a humanidade vive, uma história serve para mim como um consolo, como um exemplo para que nós possamos vivenciar essa experiência. Experiências são experiências. E o que se espera de uma experiência é o aprendizado, é o crescimento. É a história de Mãe Santíssima. Existem muitas versões, mas a que eu mais gosto, que eu mais me sintonizo, é com a versão contada pelo espírito de Humberto de Campos no livro A Boa Nova, no capítulo 20. Não sei se vocês sabem, Humberto de Campos teve a oportunidade na espiritualidade de assistir todas as cenas que aconteceram no cristianismo. Todas as cenas, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que aconteceu com os apóstolos, que aconteceu com Mãe Santíssima. Humberto de Campos, que depois usou o codinome de Irmão X, relatou alguns desses acontecimentos em alguns livros. E num dos livros foi A Boa Nova, em 20 capítulos, relatando fatos ou experiências, às vezes ímpares, que somente no seu livro se encontra. Olha como ele começa a história. Ele começa relatando junto da cruz. Junto da cruz. Ele não coloca ao lado da cruz, não coloca em frente, não coloca atrás da cruz. Coloca a Mãe Santíssima junto da cruz. Uma mãe sofrendo as dores do filho. E olha que não foram poucas as dores que Jesus sentiu. Jesus, infelizmente, foi muito judiado pelos soldados, por todos aqueles que descontavam as suas raivas, descontavam as suas fraquezas morais e espirituais naquele que era e foi e sempre será o Salvador da humanidade. Aquela mãe, olhando o seu filho pregado na cruz, sangrando, sofrendo aquelas dores, sofria também com ele. Ao mesmo tempo que ela perguntava, o porquê? O porquê meu filho sofre isso? Ele que nada fez de mal, ele que somente no bem pensou, ele que somente amou, ele que somente ensinou aquilo que era correto. O porquê? Ao mesmo tempo que ela perguntava o porquê, ela dizia no seu íntimo, Senhor, eis aqui a sua serva, faça em mim a sua vontade. Essa é a primeira lição, o primeiro aprendizado que nós retiramos da história de Mãe Santíssima, que era a fé incondicional. Ela que não tinha o conhecimento, ali pelo menos consciente da reencarnação, ela tinha a confiança em Deus. Senhor, eis aqui a sua serva, faça em mim a sua vontade. Ela sentiu duas mãos tocarem o seu ombro, era a mão de Maria de Magdala e era a mão de João, que depois se tornou o evangelista. Dois jovens ali consolando aquela mãe. Ficaram com ela todos os instantes, sofrendo junto com ela as mesmas dores que Jesus sentiu. Todo aquele episódio de Jesus, onde desde a crucificação, a sua morte, a sua retirada da cruz, passado alguns dias após a ascensão de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão, Mãe Santíssima é procurada por João. E João diz a ela que está indo para Éfeso. Éfeso, na época, era uma cidade que pertencia ao Império Romano. Dizem alguns historiadores que chegou a ter 500 mil habitantes. É bem possível isto. E Mãe Santíssima ia mudar-se para uma cidade que ficava
a 3 horas de Jerusalém, onde moravam os parentes de seu marido já falecido nessa época. Mãe Santíssima conversa com João e João promete: mãe, um dia eu volto para buscar você. 3 anos se passaram desse fato. João volta de Éfeso e procura Mãe Santíssima. João relata para ela a alegria de ter agora cristãos, que esse foi o nome que vamos usar, porque o cristianismo ainda não existia na época, mas seguidores de Jesus que se compraziam, que se alegravam com a sua palavra e nunca tiveram contato físico ou visual com Jesus. Ou seja, seguiam seu filho sem conhecê-lo. Aquilo alegrou Mãe Santíssima e João a convidou para mudar-se para Éfeso. Ela aceitou de bom grado, aceitou com o coração cheio de alegrias. Passado esse período, os dois mudaram-se para Éfeso. João ganhou uma pequena casa numa montanha, uma região montanhosa que ficava mais ou menos 2 a 2h30 a pé de Éfeso, e Mãe Santíssima ali foi morar. João passava os dias em Éfeso, pregando os ensinamentos de Jesus, formando as novas comunidades seguidoras de Jesus. E Mãe Santíssima, quando souberam em Éfeso que a mãe de Jesus estava morando ali, é natural que algo acontecesse. Se eu estou seguindo a Jesus e a mãe desse que eu estou seguindo está morando aqui, é ela que eu vou visitar. Não faltaram visitas. Todos os dias se formavam filas diante da sua pequena casa. Pessoas com necessidades, pessoas com curiosidades, pessoas que buscavam muito somente aquilo que o ser humano mais quer: o colo de mãe. Tem coisa mais gostosa que colo de mãe? É isso que Mãe Santíssima oferecia. Ela não tinha o dinheiro, não tinha os recursos materiais, mas tinha o carinho, tinha a palavra de conforto, tinha o abraço. E Mãe Santíssima, a cada um que ela atendia, ela dizia: filho, isto passa. Tudo isso vai passar, isso também passará. A todos ela deixava essa mensagem de confiança, de que tudo passa, tudo vai passar. Eu acho que esse é o nosso segundo aprendizado dessa passagem de Mãe Santíssima, né? Que tudo na vida passa. Só não pode passar a confiança e a certeza que nós temos em Deus. Dando aqui um pequeno adendo à nossa história de Mãe Santíssima, quem recebeu essa psicografia da Boa Nova foi Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. E Chico, quando um período passava uma fase muito difícil, eram perseguições e mais perseguições, eram jornalistas que o perseguiam, que o caluniavam, era a famílias que o procuravam e não tinham uma compreensão, era a própria família de Chico, também, que era uma família muito difícil, que dificultava a sua vida, e Chico vivia numa pressão muito grande. Certa feita, ele conversando com Emmanuel, o seu mentor, eu acredito que era uma conversa bastante informal, porque além de mentor e médium, Chico e Emmanuel eram grandes amigos. E a conversa meio informal assim, Chico dizendo para Emmanuel: Emmanuel, olha, não tá fácil a situação aqui não. Eu estou precisando de uma ajuda extra. Conversa lá com Celina, aquela assessora de Mãe Santíssima, se ela não consegue, com Mãe Santíssima, algum socorro para mim. Essa é a conversa, né, de espíritos de um nível um pouco acima do nosso, né? Conversa lá com Mãe Santíssima, se não tem um recurso a mais para nós, né? Passado alguns dias, Emmanuel voltou e chamou Chico. Chico, temos resposta. Mãe Santíssima enviou para você uma resposta. O Chico: Emmanuel, vou pegar uma prancheta para anotar.
Emmanuel disse, não precisa, Chico, não precisa. O recado é bem rápido. Mãe Santíssima manda lhe dizer, filho, isso também passa. Filho, isso também passa. O Chico ficou tão envergonhado. Não só pela resposta de Mãe Santíssima, passou a se censurar, dizer quem era ele para ficar cobrando favores especiais à Mãe Santíssima ou qualquer outro espírito. Que direito tinha ele de fazer isso? Esse era o Chico, nessa humildade em pessoa. Chico, para que nunca mais esquecesse desse fato, pediu que fizessem numa tabuleta, numa tabinha de madeira, essa frase, e ela foi colocada sobre a cabeceira da sua cama. Voltando lá, a nossa história. E Mãe Santíssima, não se sabe bem, os historiadores, quantos anos ela ainda viveu. Mas estima-se que ela viveu até os 70 anos de idade. Pelas passagens de Paulo, que Paulo esteve 2 vezes passando por Éfeso. Lucas, que era médico de Paulo, a pedido de Paulo, foi morar um tempo com Mãe Santíssima. Inclusive o Evangelho de Lucas, e São Lucas, como o conhecemos, boa parte são relatos da própria Mãe Santíssima. Então estima-se que ela viveu ali em Éfeso 30 a 35 anos. Passado esse período, sempre atendendo a todos, sempre, Mãe Santíssima começou a ouvir rumores, notícias que vinham principalmente de Roma, de cristãos que estavam morrendo das formas mais dolorosas possíveis, decapitados, crucificados, enforcados, queimados, jogados aos leões, famílias dizimadas, separadas por estarem seguindo a Jesus. Da mesma forma que quando ela foi morar em Éfeso, seu coração se alegrou por aqueles que seguiam a Jesus sem conhecê-lo, agora ela sofria por aqueles que padeciam por seguir a Jesus. Não pelo fato de seguir a Jesus, mas pela dor da separação, pela dor das mortes, pela dor das famílias que sofriam tantas atrocidades. Mãe Santíssima, o que mais queria era estar com aqueles cristãos em Roma. É o que ela mais queria. Mas a idade, a falta de recursos, a falta de tempo e a falta de oportunidades não a permitiam que isso acontecesse. Naqueles dias onde seu coração dorido por aquelas notícias, ela atendendo a todos, o último da fila era um andarilho. Um andarilho que quando chegou a ela já sentiu algo diferente. A noite escura, a falta de iluminação não a permitiam visualizar muito a fisionomia daquele. Mas algo chamou-lhe a atenção. Tudo o que ele falava consolava o seu coração. Tudo o que ele falava alegrava seu coração. Tudo o que ele expressava amenizava as suas dores. E ela fez essa auto-pergunta. Mas quem é este que veio aqui buscar socorro e me socorre, que veio buscar consolo e me consola? Foi quando ele mostrou-lhe as mãos e ela pôde ver nas suas mãos as chagas da cruz. Olhou para os seus pés e viu também as marcas da crucificação. Ela firmou o seu olhar no olhar dele e percebeu que era o próprio Jesus. Olha a grandeza desse Espírito. Jesus se materializou para estar ali junto da mãe, para agradecer àquela que o representava, aquela que ali na terra era o seu ponto de referência. Jesus se materializou para estar junto ali da mãe. Ela tentou ajoelhar-se aos seus pés. Ele não permitiu. Ele se ajoelhou e beijou os pés daquela que foi e era e sempre será a sua mãe querida. No dia seguinte, cristãos descem a Éfeso
a Éfeso e avisam João: João, Mãe Santíssima está nas últimas. Ainda houve tempo para que ele pudesse estar com ela. A história não relata quantos dias ou quantas horas, mas Mãe Santíssima parte para a sua vida real, parte para a espiritualidade. Naquele momento onde o seu espírito se desvencilhava do corpo, no mesmo instante que seu espírito se desvencilhava do corpo, ela tomava a sua consciência espiritual. Somente espíritos muito elevados, espíritos de muitos créditos, conseguem isto. Mãe Santíssima, enquanto desvencilhava-se do corpo, seu espírito pôde contemplar toda a atmosfera, toda a cena espiritual. Eram centenas ou milhares de espíritos, muitos ajoelhados, cantando louvores, orando, agradecendo por aquela. Eram espíritos que vieram ali para agradecer por suas famílias socorridas, espíritos também que, quando na terra ainda puderam estar com ela, receberam diretamente o seu socorro. Eram todos ali agradecendo aquela rainha de todas, a mãe de todas. Mãe Santíssima, já estando em totalidade na espiritualidade, o coordenador daquela gleba espiritual lhe disse: Mãe, você é aqui que manda. O que você quer agora? Todos esperavam, seria natural que ela dissesse: eu quero ver Jesus. Não, não foi isso. Também me surpreendi, porque até os espíritos superiores têm saudade da terra natal. Olha, isso é incrível, isso é um fato bastante interessante. Mãe Santíssima pede aqueles espíritos: eu quero ir a Cafarnaum, aonde meu filho cresceu, aonde grande parte da história do meu filho aconteceu. Quero rever o Tiberíades ou o Mar da Galileia, quero sentir novamente aquela brisa. Como num milagre, num pensamento, ela se vê em Cafarnaum. Pôde rever aquelas construções, muitas já modificadas pelo tempo, pôde andar pelas areias do Tiberíades, pôde sentir a brisa daquele lugar e matar a saudade da sua própria história. Mãe Santíssima, em seguida, não se sabe também quanto tempo ali permaneceu, mas os espíritos dizem: Mãe, e agora o que você quer? Eu quero, antes de partir para a espiritualidade, eu quero estar com aqueles cristãos em Roma, principalmente aqueles que irão sofrer o martírio do sacrifício da perda da vida por meu filho. Como num átimo também, pôde-se ver naquelas escadarias, naqueles embaixos, onde os cristãos eram praticamente socados. Eram porões onde jovens, crianças, velhos, grávidas, pessoas de todas as idades e todas as condições estavam ali enjaulados, aguardando o momento do seu sacrifício, da sua morte. Ela, em espírito, percebe a dor, o medo, a insegurança de todos aqueles ali. Ela queria mudar-lhes a condição, queria mudar-lhes a posição mental. Começa então a abraçar um por um, mas o medo não o faziam que percebessem a presença dela. Isso a entristecia. Ela dizia: o que eu peço ao Senhor da vida por esses? Peço para eles a liberdade. Mas qual é a liberdade? É a liberdade do corpo? Ou a liberdade que terão para a vida real, que acontecerá em poucos dias? Não, o que eu peço, Senhor, é que eu modifique essa condição de medo deles, de insegurança, que eu faça com que os seus corações se alegrem novamente. E aí Mãe Santíssima continua abraçando, até que uma jovem sente uma emoção muito grande quando Mãe Santíssima abraça. E Mãe Santíssima percebe. E Mãe Santíssima sussurra nos seus ouvidos em espírito: canta, filha, canta, filha, canta, canta, filha. Aquela jovem sente uma emoção
e começa a cantar aqueles cânticos que os cristãos conheciam na época, mas cantava com tanto fervor, com tanta emoção, com tanto amor, que aquilo começou a contagiar todos aqueles porões, todas aquelas células. Em poucos minutos, todos sentiam-se contaminados, contagiados com aquela fé, e todos cantavam os mesmos louvores a Jesus, a Deus. Cantavam as mesmas canções que eles conheciam na época. O ambiente se modifica, a alegria, a confiança se modifica. É por esse motivo que dizem que Mãe Santíssima é uma das precursoras da música nas igrejas. Mãe Santíssima, então, com seu coração alegre de poder ter modificado a condição mental daqueles, ela parte para a espiritualidade em busca ao encontro do seu Filho. Essa é a terceira lição que nós aprendemos dessa história maravilhosa. Muitas vezes nosso mentor, vendo a nossa condição mental de insegurança, principalmente diante dessa pandemia, dessas notícias ruins, ele fala: não, filho, modifica a tua condição mental, canta, filho, canta, filho. Mas muitas vezes estamos com a nossa mente bloqueada e não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos mudar. Cantemos, oremos, confiemos, acreditemos no Senhor da vida que está no comando de tudo, porque tudo passa. Isso também vai passar. Amo a todos. Um grande beijo para todos.